como comentava há 2 dias, depois do grande exílio dos 70 anos na Babilônia, Deus fez regressar o seu povo e, através do Ciro, rei da Pérsia, e deu a possibilidade ao povo de reconstruir o templo que tinha sido destruído. E o que aconteceu depois? Escutamos na primeira leitura. O povo regressou, reconstruiu o altar dos sacrifícios e depois começou preocupando-se com cada um com os seus, digamos assim, interesses pessoais. Cada um começou ajeitando sua casa, cuidando de suas coisas, e começou correndo a voz que ainda não chegou o momento de reconstruir o templo. E o profeta Ageu veio para, no fundo, repreender esta atitude de colocar os seus interesses pessoais antes da vontade de Deus. Deus tinha manifestado de um modo muito claro que era para reconstruir o templo, e Deus tinha providenciado tudo. Ciro, rei da Pérsia, tinha financiado. Só faltava mesmo executar. Não faltava nada. E este dilema, ou esta situação, também às vezes acontece conosco. Às vezes nós queremos servir a Deus, temos boas intenções, mas com o passar do tempo nós acabamos colocando nossos interesses pessoais, nossas prioridades, normalmente coisas boas, cuidar da própria casa, cuidar da própria família, é uma coisa boa, certamente, mas o problema é quando colocamos coisas boas no lugar de Deus. Deus não merece nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto lugar no nosso coração. Merece o primeiro. E por isso, esta luta pela conversão passa normalmente por isso, por constantemente, digamos que, ordenar, segundo o coração de Deus, as nossas prioridades. Primeiro Deus, primeiro o reino de Deus, e depois, como diz Jesus, tudo nos será dado por acréscimo. E o profeta Ageu mostrava que a pouca produtividade das sementeiras, os poucos frutos da terra, eram consequência de não procurar Deus em primeiro lugar. Estava faltando a bênção de Deus. Estávamos trabalhando apenas com nossas forças, e se falta a bênção de Deus, tudo se complica. Tudo se complica. Procurai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será dado por acréscimo. É uma palavra que deve sempre guiar, digamos que, o nosso exame de consciência. Ao final do dia, quando fazemos retiro, como estão minhas prioridades? Provavelmente, no nosso caso, que procuramos servir a Deus, as nossas quedas mais frequentes serão estas, não? Serão não querer coisas más, mas querer coisas boas de um modo desordenado. A família é uma coisa boa, sim, mas não é Deus. Construir uma casa é uma coisa boa para a sua família, sim, mas não é Deus. Então, temos que vigiar sempre. E depois, no final, não é que vai mudar tanto no nosso dia a dia, mas muda, sobretudo, dentro do nosso coração. Faremos tudo por Deus e com Deus. No Evangelho, Herodes, perplexo com o que escutava acerca da pregação e dos milagres que Jesus fazia. E a pergunta que surgiu, no fundo, é a grande pergunta que ainda hoje, que atravessou toda a história da humanidade. Mas afinal, quem é este homem?
quem é Jesus? É só um profeta? É João Batista? É Elias? Quem é Jesus? E os evangelhos, se nós pegarmos os evangelhos, essa é a grande questão de fundo. Sempre presente. E mesmo o título Filho de Deus, que para nós é muito claro em que sentido Jesus é Filho de Deus, era um título que no tempo de Jesus podia ter outras interpretações, porque o Messias, o filho de Davi, o rei de Israel, um dos títulos que tinha era Filho de Deus, mas era filho no sentido de adoção. Filho adotivo. Deus era para ele um pai e ele era para ele um filho. Ontem na pregação falava da profecia de Natã. Natã diz isso a Davi: o teu filho, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A adoção divina do Messias, do ungido do Senhor. E ainda hoje o povo de Israel espera um Messias, um filho de Davi, um ungido, mas nunca sonhou, nunca, jamais passou pela cabeça dos judeus, dos israelitas, que esse Messias, que esse ungido, que esse filho de Davi que havia de vir, seria Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa é a grande resposta a essa pergunta: quem é Jesus? É o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez em tudo igual a nós, exceto no pecado. Perfeito Deus e perfeito homem. É um mistério central da nossa fé, depois da Santíssima Trindade. Este homem, verdadeiro homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado, é ao mesmo tempo o Verbo eterno de Deus. Aquele por quem, como diz São João no prólogo do seu Evangelho, por quem tudo foi criado. É tremendo este mistério. Muda tudo. Jesus não é só um mestre, não é só um profeta, é Deus feito homem. E isso distingue a fé cristã, a religião cristã, de todas as outras religiões. Não tem mais nenhuma religião na face da terra que professe um credo parecido com esse. Não tem nenhuma mais. Maomé é o profeta de Deus para os muçulmanos, não para nós, como é óbvio. Buda é um grande iluminado para os budistas. E vai por aí. Nenhuma religião, a não ser o cristianismo, professa que Jesus, que o seu fundador, é simultaneamente o Deus criador do céu e da terra e homem verdadeiro, em tudo igual a nós. E isso muda tudo, por quê? Porque quem ouve as palavras de Jesus, ouve o próprio Deus. Ouve o próprio Deus. E quem experimenta o amor de Jesus, experimenta o amor do próprio Deus. Alegremo-nos e levemos esta verdade que muda tudo aos nossos irmãos, aqueles com quem convivemos, aqueles que Deus coloca na nossa vida, que para que também eles possam tocar, como diz João nas suas cartas, o verbo da vida. Que assim seja.